Hoje eu quero abordar com vocês um assunto um tanto diferente. Nós vamos falar sobre o processo de aprendizado constante dentro da fé judaica. Será que você consegue fazer uma autoanálise do quanto você já aprendeu, o quanto você já evoluiu no conhecimento da fé judaica, o quanto você conseguiu fortalecer as suas convicções dentro daquilo que é genuinamente a fé do povo de Israel? Uma coisa é a pessoa que assiste todas as aulas. Outra coisa bem diferente é aquele que assimila o conteúdo, aquele que coloca em prática o aprendizado. Esse é o tema da aula de hoje. Olá amigos, Shalom Aleichem, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal da Sinagoga Havat Hesed. Nessa playlist nós temos falado com vocês acerca da conversão judaica. Que tipos de conversões existem dentro da fé judaica? Quais os segmentos, os mandamentos mais importantes? Tudo isso a gente já abordou nas primeiras 40 aulas. E eu te recomendo, se você não viu, a que possa primeiro assistir a cada uma delas antes de chegar nesse tema de hoje, em que a gente vai falar justamente do aprendizado constante. E se você já assistiu, é tempo de você fazer uma reflexão sobre tudo aquilo que você já tem aprendido em nosso canal. E uma das coisas mais comuns nas diversas áreas da vida humana, é a falta de empenho. Falta de empenho do ser humano na busca pelo aperfeiçoamento. Seja no trabalho, seja na escola, na vida pessoal. O esforço ele vai determinar o sucesso ou o fracasso. O apóstolo Yaakov HaShaliach, na sua carta, nos diz assim, Tiago capítulo 1, dos versículos 22 até o 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Versículo 25 ele diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, aqui o apóstolo Tiago ele já deixa uma coisa muito clara para nós, Existem dois tipos de pessoas. Já naquela época existia dois tipos de pessoas. Pessoas que eram apenas ouvintes da palavra, mas não praticantes. Mas há pessoas que alcançarão o sucesso, que serão bem-aventurados naquilo que realizar. E quem são essas pessoas? As pessoas que consideram atentamente na lei. Aqueles que são operosos praticantes, perseverantes nos mandamentos do Eterno. Não são negligentes. Essas pessoas vão ser bem-aventurados naquilo que realizarem. Claro, falando do processo de conversão ou do aprendizado dentro da fé judaica. Mas ocorre que a maioria das pessoas pensa primeiro no batismo, pensa primeiro na circuncisão, e por fim, vai jogando depois o aprendizado lá para frente, Quando deveria ser justamente o contrário. Primeiro você aprende os princípios da fé judaica, aprende sobre as mitzvot, conclui um ciclo de estudos da Torá, entende um pouco mais sobre os mandamentos, e aí sim, com o coração já firmado na fé judaica, solicita-se então que o seu processo de conversão seja concluído, passando então, como a gente já falou em aulas anteriores, por uma entrevista com o Beit Din, com líderes responsáveis que vão avaliar se você está apto ou não a passar pelo rito final da conversão à fé judaica. E essa convicção acerca dos mandamentos deriva de um aprendizado constante e seguro, como eu já falei. Para isso, a gente tem algumas pessoas que são mais nobres do que as outras. E a Bíblia fala disso. Existe um texto bem conhecido na Brit Hadashah, está lá no livro de Atos, que fala acerca do estudo da Bíblia. Atos capítulo 17, versículo 11 ao 13 nos diz assim, Ora,
Estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Não significa que os de Tessalônica não eram nobres, mas os de Bereia eram mais nobres do que eles. Por quê? Porque eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Examinar as Escrituras todos os dias, o estudo constante, para não se deixar enganar, para não se deixar seduzir por falsos ensinamentos, examinar para ver se aquilo de fato está escrito, está de acordo com a Bíblia. Com isso, muitos deles, dos bereanos, creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens também creram. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Veja, perceba que o texto fala entre os judeus de Tessalônica e a comunidade dos bereanos. Ambos estão em sinagoga. Se você ler o capítulo, você vai perceber isso. Mas alguns estão na sinagoga com um desejo mais ardente, mais ávido pelo aprendizado e, claro, pela prática constante dos mandamentos. Outros, como os de Tessalônica, não tinham tanto empenho assim. E o empenho dos tessalônicos, veja que interessante, né? O padrão de comportamento entre as duas comunidades. Uns aprendem, analisam nas Escrituras, seguem recebendo a palavra com avidez, com desejo ardente no coração, com intensidade, e outros, no caso aí o pessoal de Tessalônica, se dedicam a perturbar o povo, incitar contra, conforme está escrito. Mas o que isso significa? Bom, isso demonstra que os irmãos de Tessalônica não trabalhavam pela salvação de ninguém, mas apenas para destruir algo que estava sendo construído. Isso é importante você considerar. Se você está sentindo que está aprendendo da Torá, que está evoluindo, e alguém vem tentar te demover desse aprendizado, talvez esse alguém esteja no mesmo propósito do que aquela comunidade de Tessalônica antes, de tentar te demover, não te conduzir a um aprendizado sério, a um aprendizado constante, mas tentar fazer com que você desista. E isso, obviamente, não é uma coisa boa. O Talmud, que representa a sabedoria judaica ali escrita a partir do século II da Era Comum, nos diz várias coisas acerca do processo de aprendizado dentro da fé judaica. Como o aprendizado era passado dos grandes mestres para os seus discípulos. E isso é importante que nós tenhamos em mente, sejamos nós mestres ou sejamos nós discípulos. Lá no Tratado de Pirkei Avot, a primeira Mishnah já nos diz assim: Moisés recebeu a Torá do Sinai e a transmitiu a Josué, Josué aos anciãos, e os anciãos aos profetas, e os profetas aos homens da grande assembleia. E eles disseram 3 coisas: seja paciente na administração da justiça, levante muitos discípulos e faça uma cerca em torno da Torá. Essa parte final a gente vai deixar de lado por enquanto, para focarmos na transmissão dos valores da fé judaica. Moshe quibil Torah miSinai, Moisés recebeu a Torá no Sinai, e ele transmitiu a Yehoshua, e Yehoshua transmitiu aos anciãos, e os anciãos aos profetas, e assim, geração após geração, o povo de Israel foi aprendendo os caminhos do Eterno. Existe um versículo lá em Provérbios que nos conduz a uma perfeita analogia sobre o aprendizado. Está lá em Provérbios capítulo 12, versículo 27, que nos diz assim: o preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Ué, mas o que isso tem a ver com o aprendizado? Vamos lá de novo? O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. O Talmud, na Guemará, lá no Tratado de Eruvin, 54b, fala a respeito desse versículo, e ele diz assim: Rav Shesvi disse em nome do Rabino Elazar ben Azaria. Qual é o significado do que está escrito nesse versículo de Provérbios 12, 27?
Um caçador enganoso continua a caçar mais e mais animais, sem se agarrar aos animais que já capturou. Então ele vai só caçando, 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 pegando os animais, pegando, pegando. Só que ele não percebe que esses animais eles vão escapando. À medida que ele sai em busca de outros, aqueles animais que estavam presos, eles vão escapando. Da mesma forma, alguém que continua a estudar um novo material, sem revisar o que já aprendeu, não fará sucesso. Um pouco mais à frente, dentro da mesma página, em Eruvin 54b, está escrito assim, que Rav Nachman bar Yitzhak, ele disse assim: eu fiz isso, pouco a pouco e regularmente revi o que tinha aprendido. A aprendizagem, o meu aprendizado, de fato, tem resistido, tem permanecido. Ou seja, qual era o propósito, qual era o método utilizado por Nachman bar Yitzhak? Era rever o conceito, rever constantemente, ser diligente, não ser como o caçador que sai em busca, vou aprender isso, vou aprender aquilo, vou aprender, mas ele vai passando por alto sobre todos os ensinamentos. Ele pode ler muitos livros, mas ele não relê, ele não assimila o aprendizado. Por isso, torna-se tão importante que nós possamos rever as aulas. Tirar um dia, tirar um domingo, tirar um feriado. Bom, hoje eu vou rever as primeiras 10 aulas de conversão. Esse assunto eu assimilei bem, esse aqui eu preciso rever mais. Será que tem algum outro vídeo no canal que fale a respeito disso? Anotar as dúvidas, anotei as dúvidas, agora vou perguntar ao Orochi. O contato sempre está aí na descrição do vídeo, você pode entrar em contato com a gente. Olha, assisti tal aula, ficou a dúvida. Me explica tal versículo melhor? E aí a gente vai tentar encontrar diferentes maneiras para te explicar o mesmo versículo, a mesma interpretação, de acordo com a Torá, de acordo com os sábios da era talmúdica, de acordo com os Shalichim, os apóstolos, de acordo com Yeshua, de acordo com a congregação atual, os dias atuais que nós vivemos. E quando nós seguimos no contexto da Guemará, na página 54b do Tratado de Eruvin, nós temos escrito assim: a Guemará continua a discutir métodos de estudo da Torá. Os sábios ensinaram a seguinte beraitá, transmitiram o seguinte ensinamento. Qual era a ordem do ensino da lei oral? Como a lei oral foi ensinada pela primeira vez? Moshe aprendeu diretamente da boca do Todo-Poderoso. Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai, como a gente já viu na Mishnah de Pirkei Avot e como está escrito na Torá. Moisés aprendeu diretamente da boca do Todo-Poderoso. Arão entrou posteriormente e sentou-se diante dele. E Moisés ensinou-lhe a sua lição, como ele havia aprendido de Deus. Arão moveu-se para o lado e sentou-se à esquerda de Moisés. Arão então senta à esquerda de Moisés. Aí vieram os filhos de Arão e entraram, e Moisés ensinou-lhes a lição, enquanto Arão, que estava sentado à sua esquerda, ouvia. Os filhos de Arão então se afastaram um pouco. Elazar sentou-se à direita de Moisés e Itamar sentou-se à esquerda de Arão. Rabi Yehudá, então, discordou do Tanar, daquele conceito que havia sido escrito pelo sábio anterior, no que diz respeito à disposição dos assentos, e disse, na verdade, Arão voltaria para se sentar à direita de Moisés, e não à esquerda. Bom, os anciãos entraram e Moisés ensinou-lhes a lição. Os anciãos se afastaram e toda a nação entrou e Moisés ensinou-lhes a sua lição. O que a gente aprende com isso? Portanto, Arão tinha ouvido a lição 4 vezes. Ele ouviu sozinho, depois ele ouviu junto com seus filhos, Elazar e Itamar, depois ele ouviu junto com os anciãos e depois Arão ouviu junto com toda a comunidade. Moisés, então, foi para a sua tenda e Arão, então, passa a ensinar os outros a sua lição, como ele havia aprendido de Moisés. Arão, então, partiu e seus filhos ensinaram a lição aos outros. Seus filhos, então, partiram e os anciãos ensinaram a lição ao restante do povo. Portanto, todos, Arão, seus filhos, os anciãos e todo o povo, ouviram a lição ensinada por Moisés da parte de Deus
por pelo menos 4 vezes. A partir daqui, Rabino Eliezer disse: uma pessoa é obrigada a ensinar a sua lição a seu aluno 4 vezes. Por isso, é tão importante que você possa rever e depois de um tempo rever de novo e depois de um tempo ver pela 4ª vez e, se for necessário, mais vezes, até assimilar de fato dentro de você aquele ensinamento. Segue-se por meio da interferência a fortiori, quer dizer, de uma interferência maior. Se Arão aprendeu com o próprio Moshe, e Moshe, tendo aprendido a Torá diretamente da boca do Todo-Poderoso, então a gente passa a entender que precisava de um regime, de uma sequência lógica. Um aluno comum, ele vai aprender da boca de um professor comum. Quanto mais ele deve revisar seu estudo 4 vezes. Significa que nós, alunos comuns, devemos continuar a aprender, nos esforçarmos cada vez mais para que o ensino possa de fato entrar no nosso coração. Não ficar apenas lendo, mas que esse estudo possa ser aprimorado, ser dedicado dentro de cada um de nós um tempo para que a gente possa assimilar de fato o aprendizado. Um outro rabino famoso chamado Rabi Akiva, ele diz assim: de onde tiramos que uma pessoa é obrigada a ensinar seu aluno até que ele aprenda o material e o compreenda? Como está declarado: escrevei para vós outros este cântico e ensinai aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Isso está ali em Deuteronômio capítulo 31, versículo 19. Este versículo ensina para nós, indica para nós, que deve-se ensinar aos outros o caminho da Torá. Escrevei para vós outros este cântico e ensinai aos filhos de Israel. Então nós devemos ensinar, transmitir os valores da Torá à próxima geração dos filhos de Israel. E de onde então que nós tiramos que se deve ensinar seus alunos até que o material esteja firmado, organizado nas suas bocas? Do mesmo versículo, quando se afirma: coloque-o na boca, para que sejam capazes de ensinar aos outros. De onde tiramos que um professor deve mostrar a seus alunos as razões dos ensinamentos? Bom, como se afirma: ora, estes são os estatutos que lhes apresentareis. Onde está escrito isso? Êxodo capítulo 21, versículo 1. O que indica que a lição deve ser apresentada de forma lógica para os alunos. Tudo isso está escrito no Tratado de Eruvin, página 54b, tá? Com relação à maneira como a lei oral é ensinada, a Guemará pergunta: todos deveriam ter estudado com o próprio Moisés 4 vezes? E a mesma Guemará responde: o ensino foi dividido dessa maneira a fim de honrar a Arão e seus filhos, e também honrar os anciãos. A Guemará pergunta: por que um método diferente não foi adotado? Uma vez que teria envolvido menos dificuldades para Moisés, teria envolvido menos problemas para Moisés, Arão deveria ter entrado e estudado com Moisés. Seus filhos deveriam ter então entrado e estudado com Arão. E os anciãos deveriam ter entrado e estudado então com os filhos de Arão, Elazar e Itamar. E em seguida eles deveriam ter ido para fora e ensinar ao povo. A Guemará responde: visto que Moisés estudou diretamente com o Todo-Poderoso, seria mais eficaz para todos ouvir pelo menos uma vez a voz do próprio Moisés explicando a Torá. Na mesma página do Talmud, nós seguimos dizendo assim: o mestre disse na Beraitá que o Rabino Yehudá diz: na verdade, Arão voltaria e sentar-se-ia à direita de Moisés. Ou seja, não importa quantas pessoas estivessem presentes, Arão sempre estava sentado à direita de Moisés. Bom, isso é menos relevante agora? Talvez. A Guemará pergunta então: de acordo com a opinião de quem foi ensinado em uma Beraitá tratando das regras de etiqueta? Se 3 pessoas estiverem caminhando pelo caminho, isso aqui é um ensinamento muito importante, uma tradição muito importante. Se 3 pessoas estiverem caminhando pelo caminho, o professor deve andar no meio. E o maior de 2 alunos deveria estar à sua direita e o menor deveria estar à sua esquerda. Devemos dizer que é a opinião do Rabino Yehudá e não a dos sábios. De acordo com os sábios, o maior dos alunos deve estar posicionado à esquerda do professor
de modo que o lado direito do aluno fique voltado para o seu professor. Então, de qualquer forma, o professor deve estar sempre no meio. Um aluno à esquerda, um aluno à direita, mas sempre o professor no meio para que ambos possam ouvir com atenção as palavras do mestre. Independente do lado esquerdo ou do lado direito, é sempre bom que o mestre esteja no meio. E aí tem um aprendizado um tanto diferente de um outro rabino, dentro da mesma página do Talmud, fala a respeito do rabino Peridá ou Perida. Tendo discutido a importância de revisar o estudo da Torá de alguém, a Guemará relata que o rabino Perida tinha um certo aluno, a quem ele teria de ensinar não 4, mas 400 vezes. E só então esse aluno aprenderia de fato o ensinamento, o material, já que ele era incapaz de entendê-lo de outra forma. E um dia eles solicitaram a presença do rabino Perida para uma questão de mitzvah após a aula. Então, olha, a gente quer chamar o rabino aqui para que ele venha nos ensinar acerca de uma mitzvah. E o rabino então ensinou seu aluno 400 vezes acerca dessa mitzvah. Mas dessa vez o aluno não aprendeu. E agora? Bom, Rabino Perida disse a ele: o que é diferente agora que você não consegue entender a lição? Por que eu ensinei 400 vezes e você não aprendeu? O aluno então responde: desde o momento em que disseram ao mestre que é uma questão de mitzvah para a qual é necessária a sua presença, minha mente fica distraída da lição a cada momento que ele dizia: agora o mestre vai levantar-se para cumprir a mitzvah, e ele não completará a lição. Então o aluno, era uma discussão sobre a mitzvah, e quando o rabino chegava e ele fosse falar da mitzvah, o aluno pensava assim: agora ele vai levantar e vai cumprir essa mitzvah. Então ele não conseguia assimilar o aprendizado naquele momento. E isso, mesmo depois de 400 vezes, ele continuava achando que o rabino se levantaria para cumprir a mitzvah. O que fez o rabino Perida então? O rabino Perida então disse assim: presta atenção dessa vez e eu vou te ensinar. E saiba que eu não vou embora até que você tenha dominado totalmente a lição sobre essa mitzvah. E ele o ensinou novamente por mais 400 vezes. Devido ao mérito do rabino Perida, por sua grande devoção aos seus alunos, uma voz divina surgiu e disse a ele: ó, rabino Perida, você prefere que 400 anos sejam acrescentados aos seus anos de vida? Ou você prefere que o resto da sua geração tenha o mérito de alcançar o Olam Rabá, o mundo vindouro? Rabino Perida então disse: eu prefiro que eu e a minha geração mereçamos o mundo vindouro. Então o santo, bendito seja ele, o eterno Deus, disse aos anjos: dai-lhe ambos, e ele viverá uma vida muito longa, e ele e o resto da sua geração merecerão o mundo vindouro. O que isso tem a nos ensinar? Muitas coisas. Primeiro, você deve assistir às aulas com empenho. Segundo, você deve sempre que possível revisitar as aulas, assistir a todas as aulas anteriores novamente, começando lá da primeira, para que esse ensinamento possa estar vinculado no teu coração. Terceiro, se você assistiu tantas e tantas vezes e ainda assim não aprendeu, o seu rabino, o seu mestre deve estar disposto a ser como Rabi Perida e te ensinar de diferentes formas até que você possa assimilar. Só assim, tanto o rabino quanto os discípulos alcançarão o mundo vindouro. Que Deus te permita você encontrar um rabino, um mestre, que tenha prazer em lhe ensinar e que tenha prazer em ensinar e repetir e repetir e repetir até que você possa assimilar o aprendizado. Hoje nós temos os vídeos no YouTube, você pode assistir, acessar quantas vezes você quiser. Mas se ainda restar dúvida, que você possa encontrar nos líderes da Havat Hesed um anseio constante de servir, de continuar a ensinar, para que as pessoas possam assimilar o conhecimento e guardá-lo com todo prazer, com todo empenho dentro do coração. E agora que você já aprendeu sobre o método de ensino, da fé judaica, é tempo de você retornar às aulas. Vamos retomar, vamos voltar a assistir aí. A gente tem tido as aulas apenas nas quartas-feiras, então você tem segunda, terça, quinta para assistir, para aproveitar algum momento da sua noite para rever as aulas, ou durante o dia mesmo, e tentar rever, tentar
anotar e tentar aprender e tentar cumprir melhor cada dia os mandamentos. Em caso de dúvida, saiba que você sempre vai encontrar na Havat Hesed líderes que com humildade vão tentar te ensinar o melhor caminho. E se não for possível a gente trazer um ensinamento, a gente vai estudar mais, cada vez mais, para que a gente possa trazer um ensinamento baseado na devoção, na guarda dos mandamentos, no caminho que a Torá oferece para cada um de nós. Sejamos como os bereanos que examinavam cada dia as Escrituras. E sejamos atentos às palavras do apóstolo Tiago, que lá no começo do vídeo diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não vamos nos enganar, mas pelo contrário, vamos fortalecer a nossa fé. E essa foi a aula de hoje, e eu espero que você tenha aprendido sobre aprender. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te conceda sabedoria e um desejo ardente de continuar o seu crescimento espiritual através do aprendizado da Torá. Um grande abraço, shalom, até a próxima.